Olá, hoje nós vamos falar a respeito da tragédia que aconteceu em Petrópolis no dia 15 de fevereiro de 2022, onde em poucas horas caiu um volume absurdo de chuva, cerca de 260 milímetros. Esses 260 milímetros correspondem a 260 litros de água por metro quadrado. Caiu numa região de Petrópolis, uma cidade histórica, uma cidade densamente povoada aqui no estado do Rio de Janeiro, uma cidade que todo carioca ama, respeita, reverencia, não só pelas suas belezas naturais, mas pela história que passa ali, né? Dom Pedro II, imperador do Brasil, né? O último imperador do Brasil, personagem importante da nossa história, fundou aquela localidade, ou viveu lá. Eu não sei se foi o pai dele quem funda, mas a cidade é a cara de Dom Pedro II, né? Marcada por monumentos, museus, cultura, Casa de Santos Dumont, né? Vargas ocupava alguns daqueles palácios lá enquanto governante, enfim. Como entender essa tragédia, não é? À luz da ciência que eu pratico, poderia dizer: construções realizadas de uma forma inadequada, a natureza tão agredida pela humanidade, ela está dando uma espécie de troco, entre aspas, sabe? A verdade é que ninguém previa um negócio desse, uma chuva nesse volume. Ninguém, entre aspas. Pode parecer muito difícil a gente considerar isso, mas não é clichê aquela ideia de que não cai uma folha sem o conhecimento de Deus. Interessante. Histórias chegam até nós pela mídia de superação, de resgate, de amor desinteressado ao desconhecido que estava ao seu lado, atos de heroísmo, bravura, de fé. Mais de 100 pessoas, até o presente momento, às 8h16 da noite, já foram encontradas os seus corpos, né? As famílias em choque, o governo tentando atuar, voluntários de todos os credos, todas as condições sociais estão se mobilizando, não só em Petrópolis, organizando mantimentos, recursos, roupas, empatia. Mesmo mediante a essa tragédia absurda, há amor, há fraternidade. Podemos considerar que os desencarnados, nessa primeira hora, passam por um processo de desencarnação coletiva? Sim. Precisavam purgar as suas imperfeições, as suas falhas, através de um desastre? A doutrina espírita, ela diz que pode ser muita coisa, que pode ser um purgar, um resgate, né? Mas às vezes alguns espíritos mais abnegados escolhem desencarnar de forma brutal para ensinar algo àqueles que, como eu e você que assiste, ainda tem muito a aprender. A solidariedade, a fé. A pessoa que escapou daquilo, caramba, foi Deus, e transforma a pessoa. É claro, há pessoas que se revoltam e permanecem na revolta porque escolhem desta forma. Por que isso aconteceu comigo? E o Espiritismo explica exatamente essa pergunta. Por que isso aconteceu comigo? No Evangelho segundo o Espiritismo,
nós temos a causa dos sofrimentos, muito bem explicada lá por espíritos de luz, que Kardec organizou, né? A causa dos nossos sofrimentos, em grande parte, se dá por escolhas equivocadas na atual reencarnação. Em uma parte menor, portanto, se é decorrente de mais escolhas em reencarnações anteriores. Não precisa ser a última que você teve, a anterior a essa atual. Pode ser lá de 1000 anos atrás, 3, 4, 5. E que agora a gente está amadurecido para enfrentar aquela responsabilidade. É uma oportunidade muito doída. A professora dor, ela é muito eficaz, a professora dor. E, infelizmente, ela é necessária para nós. Pobre, triste, infeliz daquele que não se compadece com o sofrimento das pessoas. Nós temos repórteres de várias emissoras, de vários veículos de comunicação, que estão se emocionando com o cenário de destruição material que encontram. Empatia. Não é teatro. A mãe que vai com as próprias mãos cavar na lama em busca do sobrinho, da filha, da tia. Ou o cachorro que, desesperado, cava na lama para encontrar o seu dono, o seu amor humano. É um momento de duras lições, necessárias lições, onde a prudência precisa atuar com a perseverança, a determinação, a fé, a humildade, a compaixão. Vamos orar continuamente pelas vítimas dessa tragédia, sem se preocupar quem elas são, espiritualmente falando, se eram ou não para elas terem desencarnado, que eram pobres. A gente fala, construir um lugar irregular. Ninguém escolhe morar num lugar irregular assim, se não for por necessidade. Sabe? Pessoas que perderam os seus empregos, eram fábricas ali na Rota 13 que eu conheço, um dos lugares mais incríveis que eu passei minha lua de mel lá. A gente tem um carinho por Petrópolis muito grande, pela cultura, pela beleza, pelo meu momento de lua de mel. Vamos vibrar positivamente, vamos ser indignados também. O Espiritismo racionaliza a indignação, porque para que não aconteçam mais tragédias como essas, através de políticas públicas, de líderes capacitados, não que sejam paternalistas, mas que sejam pessoas capacitadas para resolver o problema da população. Não é porque é feio, bonito, branco, preto, protestante ou espírita. É um cara que resolve o problema do povo através de ideias, através de soluções que ele vai trazer. É isso que nós precisamos. Que Deus ampare e conduza essas pessoas que estão no processo de desencarne, que estão feridas, que estão imersas em dor, com saudade, desalentadas por perderem os seus lares, embora tenham preservado o corpo físico. Que todos nós sejamos amparados, consolados, e que a ciência, Espiritismo é ciência, que a ciência seja mais valorizada para evitar que isso aconteça de novo. Lembrando que em 2011 a região serrana do Rio de Janeiro foi devastada por uma chuva similar. É isso.